Se você entrou nesse vídeo, é porque você está decidido a buscar por conhecimentos profundos que vão te ensinar a ler o gráfico da forma correta e com isso você vai conseguir alcançar a tão sonhada constância de lucro. Então hoje eu vou te ensinar 3 conceitos extremamente poderosos que eu utilizo em praticamente todas as minhas operações e por isso tenho resultados tão satisfatórios e constantes, e esses conceitos vão impulsionar o seu aprendizado, aumentar a sua assertividade e consequentemente te dar lucros com mais constâncias dentro do mercado de opções binárias. Então presta atenção nesse vídeo, anota tudo, porque esse vídeo na verdade vai ser uma verdadeira aula que muito trader cobraria caro em um curso para te ensinar. Então vamos para o vídeo de hoje. Primeiro conceito extremamente importante para a gente conseguir conquistar a excelência dentro do mercado de opções é o conceito de posicionamento. O que são os posicionamentos, Félix? Posicionamentos é toda região em que uma das duas forças do mercado, a compra ou a venda, se defende. Como assim, Félix? Vamos imaginar que depois de um movimento de baixa, a gente teve um movimento de alta, uma reversão da baixa para a alta. Se a gente teve uma reversão, significa que os compradores se posicionaram nessa região, porque depois do mercado descer, os compradores jogaram o preço para cima. Então essa região aqui é uma região de posicionamento da compra, tá? Então toda reversão é um posicionamento, tá? Toda reversão da venda para compra é um posicionamento comprador. Toda reversão da compra para venda é um posicionamento vendedor. Então primeira coisa que a gente tem que observar são os posicionamentos. Por quê, Félix? Porque toda vez que acontece um rompimento de um posicionamento ou uma rejeição nesse posicionamento, eu tenho uma possível oportunidade. E o segundo conceito extremamente importante que a gente tem que observar no gráfico, que a gente tem que ter conhecimento para pegar uma operação extremamente assertiva, é o rompimento ou a rejeição de rompimento desse posicionamento. Então agora a gente já vai entrar no nosso segundo conceito extremamente poderoso para garantir assertividade e excelência dentro do mercado, que é o rompimento ou a rejeição desse rompimento. Félix, por que eu tenho que me atentar ao rompimento ou para a rejeição de um rompimento? Pelo seguinte motivo, pessoal, como eu falei com vocês, o posicionamento é uma região de defesa do preço. Logo, essa região aqui pertence aos compradores. Se a venda consegue romper essa região, o que o mercado está dizendo para mim? O mercado está dizendo para mim que a compra está fraca e a venda está forte sobre esses compradores. Por quê? Porque se a venda tem força para romper um posicionamento da compra, a venda tem mais força do que a compra, beleza? Então, se a venda tem mais força do que a compra, possivelmente, logo eu vou ter uma possível oportunidade para venda. Então, por isso que a gente tem que se atentar muito para o rompimento de um posicionamento, beleza? Seja ele comprador ou vendedor. Então, a primeira coisa que a gente observa é o posicionamento. A segunda coisa que a gente observa é o rompimento desse posicionamento ou a rejeição. Beleza, Félix, você falou sobre o rompimento, mas o que tem a ver a rejeição? A rejeição é o seguinte, pessoal. Se acontece aqui, ó, uma rejeição, os vendedores tentam cair, travam lá e rejeitam esse rompimento, o que está demonstrando aqui? Está demonstrando que realmente os compradores têm força, porque a venda tentou romper o posicionamento que pertence aos compradores, olha só, tentou romper, porém os compradores seguraram o preço, jogando ele lá para cima novamente, os compradores se defenderam. Então, se eu tenho uma rejeição de rompimento, eu possivelmente realmente vou ter uma oportunidade de compra, beleza, pessoal? Então, o primeiro ponto que a gente tem que se atentar é o posicionamento, o segundo ponto é o rompimento ou a rejeição desse posicionamento. Beleza, pessoal, eu já te apresentei os 2 conceitos extremamente importantes e poderosos para você aplicar dentro do mercado e garantir a sua excelência e constância de resultados. Agora eu vou te ensinar o último conceito que você precisa prestar total atenção para você ter mais uma confluência e aumentar as suas assertividades. E esse conceito é o conceito da confirmação. Como assim confirmação, Félix? Como eu falei com vocês, se eu tenho um posicionamento, eu tenho uma defesa. Primeiro ponto, primeiro conceito. Se eu tenho um rompimento ou uma rejeição, eu possivelmente já tenho uma oportunidade. Segundo conceito. Terceiro conceito é a confirmação, uma vela se confirmando. Vamos lá, como assim? Nesse caso aqui, como eu falei com vocês, teve uma rejeição, beleza? Se teve uma rejeição, eu tenho aqui a leitura de que a venda está fraca e a compra está forte. Primeiro ponto,
possível oportunidade comprado. O que vai ser a sua confirmação? A sua confirmação vai ser mais uma vela na IC aqui e se confirmar acima desse posicionamento aqui, ó. Se for uma vela de compra aqui, ó, perfeito, a gente já tem aqui a nossa confirmação para pegar uma operação comprado aqui na próxima. Félix, qual é a melhor taxa? É de abertura? Não, a melhor taxa é na retração. Retração aonde, Félix? Na abertura dessa vela de compra anterior. Espera o mercado tocar aqui e pega a sua operação comprado, beleza? Que a tendência é isso aqui acontecer, certo? Então a melhor taxa vai ser na retração, mas você pode pegar uma taxa de abertura também, porque às vezes o mercado vai subir direto, deixando um pavio muito pequeno. Então se você aguardar o mercado tocar aqui embaixo, você pode perder a oportunidade, beleza? Então a primeira confirmação é essa, mais uma vela verde, e aí você pode pegar a sua operação comprado na próxima. E se for uma vela vermelha? Se for uma vela vermelha é ótimo também, porque nesse caso aqui, ó, vocês vão entender agora o porquê que é ótimo. Se uma vela vermelha vier tentar romper, não conseguir, deixando o seu corpo acima do posicionamento da compra, eu tenho aqui uma dupla posição, e isso aqui é maravilhoso. O que é uma dupla posição, Félix? Exatamente isso aqui que aconteceu. Foram duas velas vermelhas, porém a segunda não conseguiu romper a primeira, ficou aqui, ó, dentro do pavio da primeira vela, próximo a um posicionamento de compra. Dupla posição representa pra gente, nesse caso aqui, fraqueza da venda. Então se a venda demonstrou fraqueza perto de um posicionamento, ou seja, teve uma rejeição primeiro, né? Essa vela aqui fez a rejeição desse rompimento e logo depois teve mais uma vela vermelha que também rejeitou, ou seja, rejeitou duas vezes e a vela ainda fechou aqui, ó, no corpo, fechou no corpo da vela anterior, formando dupla posição vendedora. Fraqueza vendedora próximo a um posicionamento comprador. Logo, a minha leitura aqui é sem dúvidas uma leitura de compra na próxima vela, beleza, pessoal? Por quê? Porque essa vela aqui foi a nossa vela de confirmação. Após essa vela rejeitar o rompimento, essa vela se confirmou pra gente acima do posicionamento da compra, confirmando que a compra tem força nesse caso. Então, a confirmação da rejeição é essa aqui, é mais uma vela após a rejeição se confirmar acima do posicionamento da compra. Tá bom, Félix, e qual é a confirmação se eu tiver o rompimento, se a venda conseguir romper esse posicionamento comprador? Se isso aqui acontecer, pessoal, e a venda conseguir romper o posicionamento da compra, nós vamos observar duas confirmações, tá? Duas confirmações extremamente importantes. A primeira confirmação, a nossa vela de força, ela precisa deixar um pavio lá para baixo, ó, deixar uma mínima para buscar. Primeira confirmação. A segunda confirmação é que, assim como foi a primeira vela, nós precisamos ter mais uma vela que se confirme abaixo desse posicionamento comprador, beleza? Então precisa ter mais uma vela de venda aqui, ó, que ela desça, caia, faça a continuação abaixo desse posicionamento e também deixe uma nova baixa para buscar. É obrigatório deixar essa nova baixa, Félix? Não, não é obrigatório. Mas se deixar essa nova baixa, cara, aí é maravilhoso para a gente pegar a nossa operação. Então, se aconteceu para a gente aqui o rompimento desse posicionamento aqui comprador e teve a nossa confirmação, mais uma vela de venda, nós temos leitura para pegar mais uma operação vendido aqui, beleza? E pegar a terceira vela do movimento. Beleza, pessoal? Pegar mais uma operação vendida aqui. Félix, qual é a melhor taxa? É de abertura? Não, mas você pode pegar de abertura? Pode, você pode pegar aqui de abertura, que o mercado tende a fazer isso aqui, beleza? E aí a gente pega uma operaçãozinha vitoriosa. Mas qual é a melhor taxa, Félix? A melhor taxa é na retração. Retração aonde? Nesse caso, você pode pegar a retração na vela aqui, ó, na vela não, no pavio da vela anterior, que já tá bom, ou você pode aguardar o preço tocar lá em cima, na abertura da nossa confirmação e pegar a nossa operação, que é a tendência, é isso aqui acontecer, beleza, pessoal? Então são três conceitos extremamente poderosos. O conceito do posicionamento, que a gente observou aqui agora, ó, posicionamento, o conceito do rompimento, ou então da rejeição, e o conceito da confirmação, da vela confirmando pra gente a posição, a força da venda ou a fraqueza da venda. E agora eu vou mostrar pra você na prática, tá? Eu vou pegar algumas operações aqui, vou ver se eu consigo pegar pelo menos uma, tá? Pro vídeo também não ficar muito longo. Se der, eu pego mais de uma, mas vou pegar umas operações aqui agora te mostrando na prática esses conceitos extremamente poderosos para você ver que realmente é maravilhoso e funciona demais no gráfico. Mas lembrando, se você realmente deseja alcançar a sua liberdade através do mercado e deseja dominar o mercado de opções binárias, é extremamente importante que você esteja fazendo parte da nossa comunidade gratuita, porque lá dentro da comunidade gratuita eu entrego 100% do meu conhecimento de forma 100% gratuita, assim como eu já disse, beleza? Eu entrego tudo que eu sei, eu ensino
ensino tudo que eu sei através das videoaulas completas, beleza? Através das análises explicadas que eu envio lá dentro, mas principalmente através das nossas operações ao vivo, onde vocês recebem uma verdadeira mentoria, porque além da gente operar junto, vocês pegarem a mesma operação que eu explico detalhadamente o motivo de cada operação, e com isso vocês conseguem absorver muito conhecimento na prática, praticando junto comigo, sem contar que vocês conseguem esclarecer toda a dúvida que vocês tiverem em relação ao mercado, ou seja, vocês recebem uma verdadeira mentoria através das nossas operações ao vivo. Então, se você quiser se aprofundar no mercado e receber conhecimento de verdade que vai te entregar o poder de conquistar lucros expressivos, entra na comunidade, o link tá aí na descrição. Então agora vamos procurar aqui uma boa oportunidade para pegar as nossas operações baseado nos 3 conceitos que eu acabei de te ensinar. Vamos lá, pessoal, eu acabei de pegar aqui a minha primeira operação baseado nesses 3 conceitos que eu ensinei para vocês. E qual foi a primeira coisa que eu observei? A primeira coisa que eu observei, como eu falei com vocês, é o posicionamento do mercado. E qual é o posicionamento? Posicionamento de compra. Olha só, aqui atrás eu tenho um posicionamento da compra. O mercado se posicionou aqui, os compradores se posicionaram aqui, beleza? Então eu observei esse posicionamento. Logo após, os vendedores tentaram romper esse posicionamento e não conseguiram, demonstrando fraqueza, pessoal, como eu falei com vocês. Olha só, os vendedores demonstraram fraqueza. Aonde, Félix? Aqui, ó, com essas 2 velas que formaram uma dupla posição. Essa vela aqui, ó, tentou romper, não conseguiu. Teve uma segunda vela que também tentou continuar o rompimento, não conseguiu e ficou dentro do pavio da vela anterior, beleza? Então ali eu tive uma dupla confirmação, uma dupla posição, na verdade. Olha só, dupla posição, como eu falei com vocês. A vela tentou romper, não conseguiu. Veio uma segunda vela, também não conseguiu e se manteve dentro do pavio da outra. Fraqueza vendedora. Se eu tive fraqueza vendedora próximo a um posicionamento comprador, pessoal, então aqui eu já tenho uma possível oportunidade de compra. O que eu fiz? Eu aguardei uma confirmação. Qual foi a confirmação? Essas 2 velas de compra aqui. Ué, Félix, mas você não falou que tinha que aguardar só uma? Sim, eu falei. Porém, pessoal, eu aguardei 2 porque aqui em cima tinha um posicionamento comprador também, ó, que poderia segurar o mercado de continuar essa alta. Então eu aguardei com que essa vela aqui, ó, rompesse esse posicionamento da compra aqui, para eu ter mais uma confluência. Então eu aguardei essa vela ser uma vela de compra. Confere, ela foi uma vela de compra, inclusive rompeu o corpo das 2 velas anteriores, demonstrando intensidade compradora. Logo depois, a próxima vela de compra conseguiu romper, se conectar com esses compradores aqui, beleza? Então eu tinha mais uma leitura de alta, porque se aconteceu uma conexão da compra, aconteceu uma oportunidade, de fato uma intensidade compradora. Ou seja, aqui nós tivemos todos os pontos que eu falei com vocês: posicionamento, rejeição do rompimento, dupla posição, ou seja, fraqueza da venda, certo? Num posicionamento da compra, vela de confirmação, que nesse caso foram 2, não tinham por que eu não pegar essa oportunidade de compra aqui na próxima. E olha como que esticou muito a nossa vela comprado. Nós pegamos uma na abertura, ela desceu e eu peguei mais 2 lá embaixo. E depois ela subiu bastante, a compra subiu com força por conta de toda a confluência apresentada aqui para vocês. Então essa aqui foi a nossa primeira operação baseada nos 3 conceitos que eu passei. Eu vou ver se eu consigo encontrar mais uma operação baseada nesse conceito e vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal, acabei de pegar aqui mais uma operação, essa aqui foi vendido e mais uma vez a gente teve todos os conceitos apresentados aqui para vocês, certo? Eu tenho aqui, ó, um posicionamento da compra, é o posicionamento mais baixo, beleza? Mas eu tive vários, ó, eu tive aqui, eu tive aqui, eu tive aqui, beleza? Eu tive aqui, porém esse aqui é o posicionamento mais baixo, então a gente leva ele em consideração. Então aqui eu tenho um posicionamento da compra, a venda consegue fazer o rompimento desse posicionamento, logo a venda tem intensidade sobre a compra. E aí veio a nossa vela de confirmação. Qual é a nossa vela de confirmação? Nesse caso aqui também foram 2, beleza? Quando eu entrei já estava nessa vela verde aqui, então eu tive que aguardar ela finalizar. Mas a nossa confirmação já foi essa vela aqui, ó, tá? Porque ela foi uma vela de venda também, que se fechou abaixo desse posicionamento, se confirmou abaixo, tá? Mas foi até bom a gente não ter pegado essa operação, porque olha só, a compra fez uma resistência aqui para cima, porém não foi forte o suficiente para romper esse posicionamento. Então eu tinha leitura para a continuação dessa alta, porque mesmo que a compra tivesse feito força, ela não conseguiu romper, não chegou nem perto lá, beleza? Então a leitura aqui era continuar
continuação dessa baixa. Por isso que eu peguei a minha operação aqui. Eu tive rompimento, beleza? Demonstração da venda ter força, ter intensidade sobre a compra, e eu tive aqui as nossas confirmações, beleza, pessoal? Para pegar a nossa operação. Então tá aí, pessoal, provado para vocês na prática que esses 3 conceitos conseguem entregar o poder da assertividade para qualquer pessoa. Basta você se comprometer em estudar, praticar e absorver conhecimento fundamentado. E o conhecimento fundamentado você encontra de forma 100% gratuita lá na comunidade que eu falei. O link tá aí na descrição.